E aí, turminha, professor Chá aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de matemática, isso mesmo. Hoje nós teremos aí 3 aulas divididas em pequenos blocos, tá certo? Essa primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar com um tema bem legal, chamado medidas de comprimento. Em especial, a gente vai ver aí sobre questão de medidas de área e de perímetro. Mas, professor, o que é medida de comprimento? O que é área? O que é perímetro? Isso você vai descobrir na nossa aula gravada de hoje, tá certo? Então, pega aí seus materiais para que você já possa estudar e anotar as principais informações. Lembrando, se você está aqui no YouTube, está se preparando aí para pegar os materiais, aproveita esse momento, já clica aí no gostei para eu saber que você está gostando das nossas aulas, comente aqui no finalzinho desse vídeo se vocês gostaram, se ficou bacana, se vocês conseguiram entender a nossa aula, tá certo? Para que a gente possa cada vez mais tentar melhorar, tá certo? E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar novos vídeos, novas aulas que estão vindo aí pela frente, tá bom? E ativa o sininho para chegar a notificação para vocês também. Beleza? Então vamos nessa para a nossa atividade de hoje. Medidas de comprimento, áreas e perímetros. Vamos lá. O que são medidas de comprimento? Basicamente, de forma simples para você entender. Medida de comprimento são todas as medidas, todas as formas de eu fazer a medição, tá certo? De distância ou então, no caso aí, ó, também para saber o quão grande ou quão pequeno é alguma coisa, tá certo? Mas, professor, não estou entendendo. O que então seria essa questão da medida de comprimento? Explique melhor para a gente facilitar aqui. Tá bom, calma, vou explicar para vocês. Vamos lá, a medida de comprimento, tá certo? Então ela vai ser usada aí para justamente eu saber o tamanho de alguma coisa. De forma simples, é isso. Eu vou utilizar a medida de comprimento para saber o tamanho de alguma coisa. Posso utilizar também para saber a distância de um canto para o outro. Digamos aqui, eu tenho, sei lá, esse piloto vermelho e esse lápis, tá certo? Os dois estão afastados, né? Isso estão, ó, uma distância um do outro, beleza? E eu quero saber aqui qual é a distância entre um do outro, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um instrumento de medida, tá certo? No caso aqui, como essa distância é pequena, vou utilizar uma régua, tá? A gente vai ver aí alguns instrumentos que nós temos para medir. E eu vou descobrir entre o intervalo entre o lápis e o piloto vermelho, qual é a minha distância, tá bom? Mas, além de eu utilizar a medida de comprimento para saber a distância, como eu falei, eu posso também descobrir qual é o tamanho das coisas. Por exemplo, esse mesmo piloto vermelho, qual seria o tamanho deles? Será que é em metros? Será que é em centímetros? Será que é em milímetros? Não sei, a gente vai ter que ver através aí justamente de um instrumento de medida. Espera aí, professor. O senhor falou de metros, centímetros, milímetros, agora eu estou mais perdido ainda. O que é isso? Calma. Vamos lá. Metros, centímetros e milímetros, certo? São algumas das unidades que nós temos de medidas que nos ajudam justamente a fazer esse processo de descobrir qual é o tamanho das coisas, qual é a distância das coisas, tá bom? A gente vai ter as chamadas medidas padrão, que no caso aí a nossa medida padrão é o metro. Todas as outras ou vão ser frações do metro, como é no caso do centímetro, como é no caso aí do milímetro, ou então múltiplos do metro, como é no caso aí do decímetro, do quilômetro, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Só recapitulando para a gente não se perder aqui no nosso pensamento. Eu falei aqui que medidas de comprimento vão servir basicamente aí para medir tanto o tamanho de uma coisa, né? Se ele é grande, pequeno, quanto também aí para a distância entre dois objetos ou duas localidades, não é isso? A gente vai ter que utilizar de alguns instrumentos para poder fazer essa medição, tá certo? Durante a história da humanidade, tiveram diversos instrumentos e diversas formas de fazer a medição. A começar, o primeiro instrumento que nós já tivemos aí contato, tá certo? Saíram justamente do nosso próprio corpo. Por exemplo, a palma, tá? A palma era uma forma de eu medir a distância de uma coisa para outra, ou até mesmo o tamanho de uma coisa para outra, certo? O tamanho aí, no caso, de um único objeto. Aqui utilizando a palma para fazer essa medição.
Só que tem um problema, eu vou falar esse problema mais à frente. Outra medição que nós temos, tá? Que também é retirada através do nosso corpo, seria o polegar, a polegada. Quem já ouviu aí falar televisão de tantas polegadas, celular de tantas polegadas? Embora a gente ainda utilize essa medição, tá? Ela não é uma medição padrão. Tem um motivo aí por que ela não é uma medição padrão que eu vou falar daqui a pouquinho. Calma, calma. E o último recurso aí que a gente utiliza justamente para fazer a medição, e nesse caso a medição de distâncias, certo? Que é uma das medições aí mais antigas, que são extraídos justamente do nosso corpo, é justamente a pegada, tá certo? Os passos. Quantos passos necessários, por exemplo, de onde você está agora nesse momento estudando? Aproveita aí, faça essa descoberta de onde você está estudando até a sua cama. Quantos passos são necessários? Anotem aí no caderninho de vocês, depois digam lá no grupo quantos passos foram necessários, tá certo? Pronto? Ok, então vamos seguindo aqui. Eu vou dizer agora um motivo por que seja a palma, seja a polegada ou os passos não são medida padrão. O motivo é simples, pessoal. Se vocês repararem bem, tá? Cada pessoa vai ter um tamanho diferente, né? Isso seja da mão, seja da passada. Se você for comparar aí os seus passos com o passo do papai, da mamãe, ou com o passo do irmão mais velho ou da irmã mais velha, vai dar diferente, tá certo? E o motivo disso é justamente porque nós, certo? Seres humanos, somos todos diferentes. Temos tamanhos diferentes, alturas diferentes, passadas diferentes, certo? E isso vai modificando justamente essa medida. Se eu fizer essa mesma medida aqui, no meu lugar tivesse uma pessoa maior, com pernas mais compridas, a medida dela, a quantidade de passos que ela daria para chegar na cama seria menor do que a minha, tá bom? Quanto maior, no caso, é a pessoa, quanto maior, no caso, a parte do corpo que é utilizada para a medição, menos vai ser utilizada ali nesse sentido, tá certo? Mãos muito pequenas, por exemplo, precisariam repetir várias vezes para poder descobrir, sei lá, o tamanho, a distância entre esses dois objetos aqui, tá? Com uma única mão eu consigo aqui fazer essa descoberta, não é isso? Com uma única mão eu consigo fazer essa descoberta. Mas pessoas, por exemplo, com menos idade teriam que fazer várias vezes até descobrir aí essa medida. Isso é um dos motivos porque a medida dos passos, das mãos ou da polegada não são uma medida padrão. Justamente porque, anotem aí para você não esquecer, essas medidas corporais, tá certo? Elas variam de pessoa para pessoa. Repetindo aqui, ó, para você não esquecer, as medidas corporais, as medidas aí que nós utilizamos o corpo da gente para fazer medições externas, elas vão variar de pessoa para pessoa. E nisso é que se cria o problema. Imagina aí você, sei lá, milhares de anos atrás, você era dono de um pedacinho de terra, tá certo? E você ia utilizar as passadas lá para poder medir qual era o seu território, qual era a sua área. Só que essa medição tinha um vizinho meio chato, meio rabugento, meio bravo, que discordava de qual era o tamanho do seu terreno, entendeu? E aí, nisso, acabava se discutindo. Um fazia uma medição, dava uma quantidade de passos, outro fazia essa mesma medição, dava outra quantidade de passos, e a discussão se prolongava. Para evitar isso, uma das primeiras medidas que foram feitas, certo? Foi uma tentativa de padronizar as medidas através da chamada corda de pontos, tá certo? Que a gente vai ver depois, mais à frente aí. Essa é uma outra forma de medida não padrão, tá certo? Que baseia-se também na questão dos passos, tá? Mas os passos aí de uma pessoa que teria uma grande importância no governo, e nisso essa passada meio que foi aí padronizada. Mas ainda assim não é algo regular. Tanto é que em países diferentes ainda assim teriam medidas diferentes com relação a isso. Então, professor, quer dizer que as passadas elas não são padrões, então elas não valem mais. E por que as polegadas ainda são usadas? Bom, as polegadas são usadas porque ela tem aí justamente toda uma história por trás dela, inclusive para padronizar mais ou menos essa medida. Quem era o modelo do tamanho da polegada seria o próprio rei, né? O próprio rei ali da Inglaterra, que foi onde essa forma de medida
ela foi realmente instaurada, certo? A gente utiliza hoje em dia, mais para essa questão de saber justamente qual é o tamanho de uma tela de televisão, de celular, mas ela não é uma medida oficial. A gente tem ela, tá certo? Mas eu poderia muito bem utilizar outras medidas, como é o caso aí das medidas que surgem a partir da divisão do metro ou da multiplicação do metro, que a gente vai falar agora, tá certo? Mas vamos lá. Seguindo então, a gente viu aqui alguns instrumentos do nosso próprio corpo que foram utilizados no passado, né, para fazer essa medição. E nós temos aí também instrumentos que nós utilizamos hoje em dia, tá? Instrumentos que são padronizados, têm uma medida padronizada, para fazer as medições. Quais são eles? O primeiro deles vocês aí provavelmente devem ter em casa. Quem não tem problema, já deve ter visto aí na escola, que é a régua, não é isso? A régua, turminha, ela é utilizada justamente para medir aí pequenas distâncias ou então, no caso, pequenos tamanhos, tá? Geralmente uma régua, ela começa do 0 centímetros, né? Que é o ponto zero, é o ponto de partida, tá bom? Não quer dizer que um objeto que comece ali, a minha medição, ele vai ter 0 centímetros, mas sim que aquele ponto é o ponto inicial para eu utilizar a minha régua, tá bom? E ele vai chegar ali até mais ou menos 30 centímetros, tá bom? E aí nisso eu consigo fazer a medição, por exemplo, de um piloto. Qual seria aí o tamanho do piloto? Se eu tivesse uma régua aqui comigo agora, eu poderia descobrir, partindo do ponto zero até o ponto em que termina esse pilotozinho aqui, eu conseguiria descobrir qual é o meu tamanho, tá? O tamanho aqui no caso seria o intervalo entre o ponto inicial e o ponto final para esse piloto. Beleza, a régua é 1. Qual seria a unidade de medida dela? A régua é utilizada, tem duas unidades medidas para ela. A gente vai utilizar os centímetros, tá certo? Que é uma divisão do metro. Os centímetros é como se eu pegasse um metro e eu dividisse ele em 100 partezinhas iguais. 100 partezinhas iguais, por isso o nome centímetro. Notem aí para você não esquecer. O centímetro é a divisão do metro em 100 partes iguais. Tranquilo? E a outra divisão menor do que o centímetro é o milímetro. Bom, se o centímetro é uma divisão do metro em 100 partes iguais, o milímetro, ó, mili, vem de 1000. Então, quer dizer que eu dividi o metro em 1000 partes. Tá? O centímetro ele daria mais ou menos aqui, ó, esse tamanhozinho aqui. Tá? E o milímetro seria ainda menor, seria mais ou menos aqui. Não sei se vai dar para vocês conseguirem ver, certo? Daria praticamente ali um filete só nesse piloto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Partindo aí do milímetro. A gente tem milímetro, que é a menor medida aí nesse caso, medida padrão. Existem outras menores, mas a gente não vai estudar aqui, tá? Essas unidades menores, medidas, são usadas mais na parte da ciência, quando a gente está utilizando aí o microscópio, tá certo? Que aí a gente vai ter justamente essas medidas menores. Mas para o nosso conhecimento aqui, a gente partindo do milímetro em diante, a gente consegue ter uma noçãozinha básica, tá bom? Então, milímetro é a milésima parte do metro, centímetro é a centésima parte do metro, ou seja, eu dividi o metro em 100 partes. Depois vem o decímetro. Decímetro, ó, ele é a divisão do metro em 10 partes. É como se eu pegasse, digamos aqui, esse objeto, digamos que é aqui, ó, um metro, mas vai ser mais ou menos nesse tamanho, tá? 1 metro. Ok? E eu dividisse ele em 10 partes iguais. Então eu tenho o decímetro. São 3 divisões, certo? 3 submúltiplos, anotem aí, ó, 3 submúltiplos do metro. Começando menor, milímetro, centímetro e decímetro, tá bom? Vamos ter o metro, que é a nossa unidade de medida padrão, tá bom? Muitas das nossas medições vão ser feitas aí utilizando o metro. E depois do metro nós temos os múltiplos, que são as versões maiores, tá? Vamos ter aí o decâmetro, que são 10 vezes o metro. A cada 10 metros, certo? Eu tenho um decâmetro. Eu vou ter deixa eu ver se me lembrar aqui. Parece que é o quilômetro, se não estou enganado. Ou é hectômetro. Que seria aí 100 vezes o metro, tá? A cada 100 metros eu tenho um hectômetro. E o quilômetro, você já deve ter ouvido falar, né? Justamente quando você faz aí uma viagem. Eita, a viagem daqui para Recife tem 170 quilômetros. Professor, quanto é que é 170 quilômetros? Bom, 170 quilômetros, se eu fosse transformar isso em metro, tá? Cada quilômetro tem 1000 metros. Então, vamos ver aqui. Seriam 170 mil
metros de distância. Ó, 170 mil metros de distância. É uma distânciazinha grande, viu? Se você tentasse fazer a medição usando aí, digamos, o seu próprio corpo, a sua própria altura, ia dar pelo menos, no mínimo, umas 200, no mínimo aí, digamos, se você tiver 1 metro de altura, certo? Daria aí pelo menos 170 mil, 170 mil vocês, para poder alcançar essa distância. Então, é longo, tá certo? Então, o quilômetro aí vai ser a nossa unidade maior de medida, tá certo? De comprimento. Mas existem outras ainda maiores que vocês vão estudar justamente mais à frente, tá? Principalmente quem quiser aí depois ser cientista, astronauta, quiser conhecer aí o espaço, tem unidades de medidas muito maiores e vocês vão poder explorar, tá bom? Tranquilo aí? Então, a gente vai ficar aqui trabalhando sempre com entre milímetros até, no máximo, a questão aí justamente dos metros. Sempre que eu estou trabalhando com qualquer medida de comprimento, qualquer medida que seja, de forma geral, eu sempre tenho que colocar, além do valor que eu estou trabalhando, eu tenho que colocar a unidade correspondente. Por exemplo, se eu estou medindo esse piloto, eu vou medir em quê? Em metros? Não, né? Eu vou medir ele em centímetros, tá? Ou então poderia medir aí em milímetros também, só que aí no caso a quantidade iria ser maior, tá? Já que milímetros é uma divisão menor do que centímetros, beleza? Ok? Então aí eu precisaria pegar a minha régua e fazer essa medição, descobrir qual é o número que corresponde a essa distância e depois colocar lá a sigla que representa centímetros. E depois a gente vai ver sobre essas siglazinhas aí para essa questão, tá? Então falei da régua. Tem mais algum outro instrumento de medida de comprimento que a gente tem? Temos. Questão aí de roupa, ó, a fita métrica, certo? Quem vai numa costureira, geralmente, ela usa uma fita de pano, de tecido, tá? Que tem ali os números, que também é medida em centímetros. Nós vamos ter também a trena, né? Quem usa aí para construção, tá? Quem tem aí alguma pessoa que conhece ou que tem algum parente que seja pedreiro, tem já ali a trena de construção, também é utilizada até metros, tá certo? Ela usa partindo de centímetros, melhor, milímetros, centímetros e metros. Uma parte da trena também vai ser utilizada aí para medir através da polegada, tá certo? A polegada aí, ó, cada polegada, se eu não me engano, corresponde a mais ou menos uns 2 centímetros, tá certo? Eu não estou bem certo com relação a essa informação, mas depois eu tento repassar para vocês se está correta ou não, tá certo? Então, a trena aí vai ser a nossa unidade, nosso instrumento, no caso, que vai medir até metros. Professor, existem outros instrumentos que fazem medição? Existem. Mas esses outros aí a gente não vai ter tanto contato no nosso dia a dia. O que a gente vai ter mais contato vai ser o quê? A régua, a fita métrica, né? E aí, no caso, a trena também, tá bom? Principalmente a trena, para quem quiser aí verificar qual é a sua altura, porque já que ela traz a questão dos metros, eu tenho como ver quantos metros e quantos centímetros eu tenho, tá bom? Beleza? Falei das medidas, falei de alguns instrumentos, falei das medidas padrão, medidas não padrão, não é isso? E agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho aqui, sobre a questão de área e sobre a questão de perímetro, tá certo? Para simplificar, para vocês entenderem aqui o que, que seria a área e o perímetro, eu vou utilizar esse caderninho aqui como um exemplo, tá certo? Tanto a área como o perímetro, eles servem para definir justamente o espaço, tá? O espaço aí de uma área, de um objeto, tá certo? O perímetro, ele vai ser o meu contorno do objeto, ou seja, a parte externa, ó, de um objeto, tá bom? Peguei aqui esse caderninho para vocês entenderem. Como é que eu vou fazer a medição do perímetro? De forma simples, eu vou somar todos os lados, eu vou fazer a medição, todos os lados da minha figura, e eu vou somando esse lado com esse lado de baixo, com esse daqui, e aí eu consigo chegar justamente no meu perímetro. Já que eu estou aqui com um objeto que é menor do que 1 metro, eu vou usar ali os centímetros para descobrir os lados. Como esse objeto aqui, ó, não sei se vocês repararam, mas ele é um retângulo, né? Eu tenho lados que são iguais. Ó. Esses dois lados aqui são iguais e esse lado de cima é igual a esse lado aqui de baixo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar a minha vida. Ao invés de eu somar, digamos, sei lá, 10 centímetros mais 10 centímetros mais 5 centímetros mais 5 centímetros. Eu posso simplificar aqui a minha vida.
tá? Isso aí é uma forma de eu poder chegar no resultado mais rápido. Eu sei que eu tenho dois lados com 10 centímetros, então posso multiplicar 10 vezes 2, tá? Vai dar 20. E eu tenho dois lados com 5 centímetros. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. 10 mais 20 vai ser 30. Então, o meu perímetro ali vai ser de 30, né? 30 centímetros, tá? Só estou aqui dando um exemplo. Não é que os lados aqui desse caderno são realmente essas medidas, tá bom, turminha? Não peguei aqui uma régua e fiz a medição exata. Beleza? Aqui é só para vocês entenderem. Então, basicamente o perímetro vai ser o contorno de uma figura, de um objeto ou de um espaço. Onde é que eu uso então o perímetro, professor? Eu quero saber, na hora de eu criar ali, de eu fazer o muro da minha casa. Eu vou ter que calcular os lados da minha casa, né? Para eu saber justamente quanto de tijolo, quanto eu vou precisar ali para construir esse muro, tá bom? Então, essa é uma medida que é utilizada justamente para uma dessas funções. Existem outras possibilidades que eu posso utilizar a questão do perímetro, tá? Para justamente aí eu ter justamente essas informações, utilizar essas informações no meu dia a dia, ok? Beleza, falei então do perímetro. O que seria a área? A área seria o espaço interno. Eu sei o espaço externo, tá certo? O espaço externo é a soma de todos os lados. No retângulo eu tenho dois lados iguais, ó, cima e embaixo, da esquerda e da direita, é isso. E existem outras figuras que vão ter também lados que são iguais, como no caso aí do quadrado, que eu tenho todos os quatro lados iguais, né? Se eu souber um lado do quadrado, eu consigo descobrir o perímetro desse quadrado, porque é só multiplicar o valor desse lado por 4, e aí eu consigo achar o perímetro. Beleza. Mas como é que eu faço então para achar a área? A área, pessoal, como eu falei, é a medida interna de uma figura. Então, para eu achar a área, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir aqui, ó, primeiro, qual é a minha largura, tá? Minha largura de uma figura, pelo meu comprimento, ok? Largura vezes comprimento. Eu vou ter que utilizar aí a multiplicação, tá? Utilizar aí a multiplicação para eu achar justamente a área de uma figura. E isso vale tanto para a questão do quadrado quanto para a questão do retângulo, que são aí figuras chamadas de figuras quadráticas, tem 4 lados. Existem outras figuras geométricas que a gente vai estudar mais para frente, o triângulo, o losango, tá? Que eles vão utilizar outras estratégias, outras formas de calcular a área interna dessas figuras. Mas, para facilitar aqui a nossa vida, a gente vai ficar hoje apenas com retângulo e com quadrado. Então, eu sei que esse lado aqui, ó, esse lado aqui vale 5, né? E esse aqui vale 10. Quanto é que seria 5 vezes 10? 5 vezes 10 seria 50, isso aí, beleza? 50. Então, tem aí o meu valor. Mas 50 o quê? 50 centímetros? Não. Nesse caso, a área, certo? A gente vai dizer que vai ser 50 centímetros quadrados. Por que quadrados, professor? Porque eu usei duas medidas diferentes, certo? Eu utilizei a largura pelo comprimento para chegar na minha área interna. Diferente do perímetro, que eu somei aqui os lados, né? Somei a medida dos lados, e eu posso deixar ali em centímetros normais. Quando eu estou trabalhando com a área interna de uma figura, eu tenho que colocar sempre a unidade de medida e dizer que ela está ao quadrado. Ou seja, está ali multiplicando duas dimensões, tá? Duas dimensões aí no caso. Bom, turminha, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Daqui a pouquinho vocês vão assistir a aula de geografia, tá certo? Um abraço e até a próxima.